Bom dia, Gataria. Bom dia, Bárbara, Brenda, Carol, Luana. Bom dia, Marcela. Tudo bem? Me organizando aqui. Bom dia. Bom dia, Murilo. Colocando presença no chat, ligando as câmeras, quem tiver. A apostila 3, aula 17. Luana, quero te ver. Brenda. Carol. Tomou banho cedo e lavou a cabeça também, Luana. Tá igual a professora? A professora nem dormiu, mas tudo bem. Ela chega lá, chega arrasando. Marcela, eu percebi que eu só lavo a cabeça de manhã quando é aula sua. Que Para combinar com coisa! a professora, né? Que a professora vem toda trabalhada. É, né? Tem que estar à altura. Que capítulo, professora? Aula 17, página 1 da apostila 3. 2. Tá bom, obrigado. Queridos, antes de começar, eu vou lembrá-los aqui, né, mais uma vez, de acompanhar as coisas pelo Alunos Book. Ontem eu já postei essa aula, nosso encontro, o que precisa ser feito nesse capítulo. Outra coisa que eu preciso falar com vocês é que a escola precisa ter um número maior de pessoas no YouTube para poder conseguir fazer as aulas por lá também. A gente está pensando em convidar algumas pessoas para dar umas aulas diferentes. Eu queria pedir vocês para curtir a página do Cristo Rei lá no YouTube, tá bom? Ok? Não Curtir a deixem de parte fazer do isso. Cristo Rei aonde? No YouTube ou no Facebook? No YouTube. Não, no YouTube. No YouTube. Isso, Qual no o nome do YouTube. canal? Canal Cristo Rei Linhares. Colégio tá. Cristo Rei. Bom, as aulas todas que nós gravamos aqui ficam postadas lá, viu, gente? Quem não assistiu de manhã pode assistir de tarde de novo. Ok? E essa galera que não chega? Vamos lá, deixa eu lembrar aqui. Para a gente começar. Então, olha só, nós vamos começar a falar da reforma protestante. Eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês. O Enem de 2019, ele tentou evitar os assuntos mais polêmicos dentro da política, vocês perceberam isso. Das 15 questões de humanas, 8 estavam ligadas de alguma forma a aspectos da história do cristianismo. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, porque há necessidade de a gente estudar um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais nesses pontos, porque foi uma surpresa, né, dentro de tudo aquilo que existia a possibilidade de ser cobrado, insistirem tanto num tema. Então, quando eu começo a falar da história da religião, eu vou começar a pensar nos aspectos politeístas, depois o monoteísmo hebreu, e aí o nascimento do cristianismo. Esse momento que nós vamos entrar agora é um momento bem sensível da história do cristianismo, que é quando a Igreja Católica vive um questionamento que leva à reforma, não é? Essa palavra reforma, ela precisa ser pensada, né? Quando eu penso em uma reforma, eu penso que eu vou manter a base de uma casa, de um imóvel, e o que eu vou mudar algumas coisas nela. Só que, como é um movimento do século XVI, do início ali da Idade Moderna,
te passa a impressão de que foi de uma hora para outra, e não foi. A Igreja Católica, ela começa a viver uma crise no século XIII, no século XIV, essa crise se intensifica por alguns motivos. Primeiro, né, aquele fracasso do ponto de vista religioso que foram as cruzadas. Né? As cruzadas começam com um desejo religioso e depois ela ganha mesmo um poder comercial, né? Uma função comercial. Quem tiver as câmeras vão manter ligado, ok? E no século XIV, essa crise aumenta com as consequências da peste negra, né? Com aquela justificativa religiosa que eles criam para a peste negra e que depois se percebe que era científico, que não tinha nada a ver com questões religiosas, e isso provoca uma crise mesmo dentro da igreja. Então, a partir do século XIV, vários movimentos de reivindicação começam a acontecer. Ordens monásticas, grupos que questionavam algumas coisas, como, por exemplo, o gasto e o luxo que o alto clero vivia enquanto pregava outra coisa, né? Então, dentro dessas ordens, dentro de grupos intelectuais da época, começam a surgir as reivindicações. Quando nós falamos da reforma, veio automaticamente Lutero, porque o marco da reforma protestante são as 95 teses. Mas a gente precisa pensar que isso começou um pouco antes e que foram somadas as questões políticas, a questões econômicas, a questões culturais da época, ok? Tá dando para ver a imagem? Já carregou? Sim. Já carregou, sim, né? Então, nós vamos falar um pouquinho dessas questões. O material de vocês, ele abre com um trecho das 95 teses, né? Aquelas que Lutero escreveu reivindicando a venda de indulgências. A venda de indulgências era o quê? A venda do perdão. Mas foi só isso que levou à reforma? Como eu acabei de falar agora, foi todo um contexto histórico, não é mesmo? Esse contexto histórico tem um ponto marcante, como todos os outros movimentos do início da Idade Moderna, que é o quê? A força e a influência da burguesia. Então, eu não posso pensar na Reforma Protestante como um movimento de reivindicação só nos aspectos religiosos. Eu vou pensar na Reforma Protestante como um movimento que foi além da religião, ok? Quais eram as questões religiosas? Quais eram as práticas que a igreja tinha que não agradava a esse grupo que reivindicou? Bom, os primeiros grupos falavam até da questão da tradução da Bíblia, das dificuldades de acesso às escrituras, daquilo que era passado diretamente, os dogmas, diretamente pela igreja, trazendo aí uma dificuldade em interpretar algumas coisas de forma individual. E aí eu vou lembrar que a reforma protestante, o renascimento cultural, o absolutismo monárquico e a expansão marítima são movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Então, foi um período de efervescência dentro da Europa, né? Então, dentro das questões religiosas, a venda de indulgências era um ponto muito questionado, né? Porque ela se intensifica com a construção da Basílica de São Pedro, né? Outra coisa, venda de cargos eclesiásticos, né? Cargos dentro da igreja, sem a pessoa estudar o tempo suficiente para ter esse cargo, né? Isso também era uma prática muito questionada. O alto luxo que o clero vivia, o alto clero vivia, né? Luxo exacerbado enquanto pregava a simplicidade, condenava a usura. E aí nós vamos partir para o segundo ponto, que é a questão econômica. Por favor, página 2. Qual foi a questão econômica? No final da Idade Média, nós vamos assistir à potencialização da burguesia. Com o crescimento da burguesia, assistiremos o nascimento dos bancos. Quem eram os bancários? Quem eram os banqueiros, os donos dos bancos? A burguesia.
E o banco vive de quê? O banco vive do juro que cobra dos empréstimos, ok? A igreja chamava essa prática dos bancos, dos banqueiros, de usura e condenava o lucro exacerbado que esses bancos tinham. Condenavam também essa riqueza toda que a burguesia agora tinha acesso através da potencialização das coisas no final da Idade Média, o nascimento do capitalismo mercantil, que nós falamos aqui na última aula. Então, dentro dos aspectos econômicos, esse olhar da igreja prejudicava a burguesia. Por quê? Ela, primeiro, não se sentia em paz, porque era visto como um pecador, e depois era questionado por vários grupos, né, dentro da sociedade. O banco vive do juro. Sem o juro não tem como um banco sobreviver, ok? Agora, se ele cobra demais, isso aí a gente já sabe. Só que a igreja batia em cima disso, enquanto os comandantes da igreja também viviam no luxo. E cobravam dízimo e vendiam indulgências, vendiam relíquias, né, que é importante lembrar também, coisas que eles acreditavam ser símbolo da história do cristianismo, que eles vendiam para poder arrecadar dinheiro também, tá? Agora vamos à questão política. O que politicamente influenciou a reforma protestante? Porque nós vamos observar o seguinte: a reforma protestante, ela vai dividir a Europa em dois grupos políticos. Os que permaneceram católicos, e aí nós vamos colocar a França, Portugal e Espanha, e aqueles que adotaram a reforma protestante. Economicamente, isso provoca um impacto político muito grande. Por que a política influenciou na reforma? Porque os reis começaram a questionar a autoridade papal frente aos estados que estavam sendo formados, né? A autoridade papal acima desses estados absolutistas. Nós sabemos o quanto que a igreja exercia influência. Vocês estudaram em outro momento, vamos estudar novamente, que as bulas decidiam os problemas entre a burguesia, entre os nobres na época, como foi a bula intercoetera, por exemplo, na divisão do território conquistado por Portugal e Espanha, entre várias outras bulas, né? Bula é sempre um documento papal, a influência do Papa politicamente. E o próximo ponto, e o último, as causas culturais para isso. Olha só que momento de rompimento que eles viveram. Nós saímos da Idade Média, entramos na Idade Moderna, e nessa saída da Idade Média para a Idade Moderna, o homem vai buscar, através do renascimento cultural também, olhar de forma mais antropocêntrica para as coisas. Então, a igreja agora, além de ser questionada, teria toda a sua escrita, tudo aquilo que foi registrado, interpretado ao olhar do indivíduo e não diretamente passado pelos padres e monges na época, que era como era feito na Idade Média. Então, nessa transição, nós vamos ter acesso às traduções da Bíblia, as pessoas vão começar a ter uma interpretação mais profunda, a ciência vai ganhar um espaço. Então, foi uma mudança cultural também que influenciou dentre essas causas, né? Nós sabemos que o mais importante a se lembrar é a venda de indulgências, de cargos eclesiásticos, de relíquias e a usura, tá? A usura que fez com que a burguesia, na época, se colocasse contra a igreja ao lado dos reformadores. Porque os reformadores recebem apoio da burguesia, que se sentia consolada com os discursos dos reformadores, ok? Vou falar de Lutero agora, porque é o texto dele que abre o nosso capítulo, né? E a gente precisa lembrar que Lutero tem uma história dentro da Igreja Católica, ele tem uma história de conhecimento, né? Começou a fazer direito, fez teologia, filosofia, era um homem que sabia como funcionava ali as entranhas da igreja, né? O que acontecia dentro
da igreja mesmo. Então, o olhar dele era um olhar diferente da população que só ia à missa e respeitava as ordens da igreja, os dogmas estabelecidos. Ele conhecia a igreja por dentro. E aí, o que acontece? Quando começou a construção da Basílica de São Pedro, o Papa autorizou alguns bispos a vender a indulgência de forma mais aberta, sem cerimônias. Professora, Oi. o que é indulgência mesmo? Indulgência é venda do perdão. O Ok. lugarzinho no céu. O lugarzinho no céu. Tá? E aí, o que Lutero faz? Lutero começa a observar. E tem problema diretamente com um bispo, né, chamado Tetzel. Tetzel vendia as indulgências. Olha, eu posso vender porque é uma ordem papal. Indignado, ele volta para o mosteiro e escreve ali tudo que ele achava de errado na venda das indulgências, né? Ele acreditava que a salvação estava na fé da pessoa e não naquilo que ela poderia dar em dinheiro ou comprar alguma coisa, o perdão, e sim a fé. E ele acreditava que Deus era misericordioso e que perdoaria os pecados daquelas pessoas. E ele foi e escreveu as 95 teses, né? Dentre outras coisas, se você tem um pecado e isso te abala profundamente, doa para uma pessoa mais pobre aquilo que você tem à disposição da igreja, faz o bem, faz a caridade e por aí vai. Quando ele prega essas 95 teses lá na frente da catedral, que a gente tem esse marco histórico, né, que completou 500 anos agora em 2018. E todos os livros de guia, de estudante, né, 2018 foi um ano de tantas comemorações, tantas datas a se lembrar, e o Enem não nos surpreendeu com nenhuma data dessa, não caiu, né, a reforma protestante. Então, quando ele faz isso, em 1518, nós começamos a reforma. Lutero, gente, logo depois foi excomungado, né, expulso da igreja em 1520, recebeu o apoio da burguesia alemã, saiu, começou a ter sua igreja, né, seu novo olhar, sua interpretação sobre isso, com o apoio de boa parte da burguesia alemã. O terceiro aqui, o próximo ponto, o segundo reformador, é o reformador que mais vai ganhar espaço nesse momento, que é o João Calvino. João Calvino, ele foi um reformador que buscou atender, consolar, né? Atender as necessidades da burguesia e consolar a burguesia no que diz respeito à usura. E ele cria um novo olhar sobre o cristianismo. Por quê? Ele dizia o seguinte: se o lucro é conquistado através do seu trabalho, então ele não pode ser um pecado. O trabalho vai te aproximar, né, de Deus, e ele tinha essa visão. Tanto que no século XIX, logo depois, né, do surgimento lá da sociologia, Weber escreve um livro falando sobre o capitalismo protestante e a influência de João Calvino nos países da Europa que adotaram a reforma protestante, que continuaram cristãos, porém, agora é o seguinte, que o homem deveria acordar cedo, trabalhar, se dedicar ao trabalho, dormir cedo, fugir dos vícios. E tudo aquilo que ele recebesse a partir desse trabalho é porque ele estava predestinado a isso, e Deus estava abençoando esse trabalho. Então, a partir dali, nós vamos observar que a burguesia vai ficar satisfeita com isso e vai apoiá-lo. O calvinismo cresce muito durante a Idade Moderna. Bom, lá na Suíça e na Alemanha eles eram chamados de calvinistas. Na França
eles eram chamados de huguenotes por conta das roupas que vestiam. Lá na Inglaterra, eles eram chamados de puritanos. E aqui no continente americano, porque nós vamos vivenciar uma migração no século XVII, né? E vão chegar vários grupos de protestantes, principalmente na América do Norte, né? No Canadá, nos Estados Unidos. Eles ficaram conhecidos como os presbiterianos. Tá? Então, é importante compreender esse aspecto econômico e essa influência econômica de João Calvino, que potencializa o capitalismo durante o século XVI e o século XVII, nos países que adotaram a reforma protestante. É importante lembrar também que os países que adotaram a reforma protestante e se tornaram metrópoles, como é o caso da Inglaterra, né? A Holanda depois, elas permitiam uma liberdade religiosa maior do que, aliás, permitiam uma liberdade religiosa, porque os países que adotaram o catolicismo, continuaram católicos, como Portugal e Espanha, vivenciaram aí as práticas da Companhia de Jesus, que nós vamos falar daqui a pouco. Algum problema até aqui? Eu posso passar para o Henrique VIII? Posso? Professora, Oi. dos montes de nome que eles são chamados, tem algum mais comum? Pois é, no nosso continente, presbiterianos. Na Europa, calvinistas, assim. É aquilo que eu te falei, cada região, né? Os puritanos na Inglaterra são chamados de puritanos até hoje. Então, tem que lembrar disso, que em alguns lugares eles tinham nomes diferentes. Aqui no continente americano são os presbiterianos, né? Okay. Vamos falar um pouquinho de Henrique VIII? Henrique VIII era rei da Inglaterra. Quando a Inglaterra foi unificada e surgiu a primeira dinastia da Inglaterra unificada, quem assumiu o poder foi a família Tudor. Em absolutismo monárquico, nós vamos destacar dois reis da dinastia Tudor, Henrique VIII e Elizabeth I, que era filha dele. Esses dois personagens foram os que colocaram em prática o anglicanismo, né? Quem cria o anglicanismo é Henrique VIII. E Henrique VIII aproveita uma questão pessoal para colocar em prática uma nova religião na Inglaterra. Por quê? Ele já tinha se casado algumas vezes na Igreja Católica, porém, ele tinha ficado viúvo. E agora ele estava casado com a Catarina de Aragão, e a Catarina, ele queria se separar dela, ele se apaixonou por outra mulher, chamada Ana Bolena. A Catarina não aceitava isso, batia de frente com ele, né? Ele procura o Papa e pede para que o Papa o casasse com a Ana Bolena. Só que a igreja não aceita isso. A Igreja Católica só aceita casar-se novamente se você for viúvo, ok? Porque acredita no casamento até a morte, né? Então, o Papa não aceitou a reivindicação de Henrique VIII. Por não ter aceitado, Henrique VIII aproveitou tudo que estava acontecendo na Europa e falou, tá bom, se o senhor não vai aceitar, eu vou criar uma igreja para mim. Como que ele fez isso, né? Ele saiu, bateu o pé, falou que ia criar uma igreja e tá tudo certo? Não, ele pensou o seguinte, se eu pegar tudo que a Igreja Católica tem dentro da Inglaterra e confiscar, eu vou ter recursos para o Estado que eu não tenho hoje. Então, vai ser fácil convencer as pessoas, convencer o parlamento. Eu vou convencer a burguesia, eu vou convencer o parlamento inglês e nós vamos confiscar esses bens. E é assim que ele consegue. Ele confisca as terras da igreja dentro da Inglaterra, cria uma igreja, que a igreja anglicana é muito parecida em alguns aspectos com a igreja católica, só que ele permite o casamento dos padres, não existe autoridade papal, a maior autoridade na igreja anglicana é sempre o rei ou a rainha da Inglaterra. E aí, com esses bens que ele confiscou, ele começa, né, e depois a filha dá continuidade, a investir na navegação. Ele usa parte dos bens que ele confisca para investir na navegação. E aí, no século XVII, século XVIII, ali, entre o século XVII e o século XVIII,
nós vamos perceber aquele desenvolvimento enorme da Inglaterra que faz com que ela feche o século XVIII aí como a principal potência da época, tá? É óbvio que envolveu outras coisas, mas isso dá ali o primeiro passo, né? A gente não pode descartar a Revolução Inglesa também no século XVII, tudo que acontece lá. Eu coloquei um pontinho aqui que nem aparece no material de vocês, mas eu acho importante lembrá-los de um outro movimento da época chamado Anabatista, que dá origem às igrejas batistas. Anabatista é um novo batismo, né? Baseado naquela ideia de batizar adulto, né? Deixa eu ver se eu respondo aqui. Só um minutinho. É presença no chat, gente? Que eu não estou conseguindo abrir. Presença é pergunta? É presença. É presença? Então tá bom. Consegui agora. Bom, então esse grupo, ele nasce também nesse contexto. Hoje também é uma grande igreja, né? Um grande grupo. Outra coisa que é importante falar. Quando vamos falar da reforma protestante, é errado usar alguns termos. E a gente precisa corrigir isso, né? Não é correto falar crente nem evangélico. Por quê? Crente, todos os cristãos são. Porque eles creem em alguém, não é? Não creem em Deus, não creem em Jesus? São crentes. Evangélicos também está equivocado, porque todos seguem o evangelho independente da igreja que estão. São cristãos, então eles vão seguir o mesmo livro. A forma correta de se falar é católicos e protestantes. Igreja é outra coisa. O Batista, a Assembleia, Deus e Amor, Testemunho de Jeová, todos são cristãos. Assim como os católicos, assim como os espíritas. Então, são todos cristãos. Os grupos de cristãos são divididos em dois. Os católicos e os protestantes. Então, todas as igrejas que nós conhecemos, que são cristãs e que não são católicas, são protestantes. Protestaram a estrutura católica do século XVI. Entendeu? Entenderam? É a forma correta de se falar, é a nomenclatura correta de se usar, ok? O último pontinho dessa parte aqui fala dos conflitos religiosos. Como os reis começaram a impor alguns aspectos religiosos, dentro dos países começaram a surgir conflitos, né? Por exemplo, você acha que Henrique VIII impôs a igreja anglicana dentro da Inglaterra e os católicos todos aceitaram? Não. Você acha que o pensamento de João Calvino não chegou à Inglaterra? É óbvio que chegou. A de Lutero chegou? Chegou também. Só que a forma como isso foi proposto e trabalhado acabou levando a algumas questões, a alguns conflitos. O maior de todos os conflitos está em destaque na página 5 para vocês. Foi a noite de São Bartolomeu, né? Assim, foi um massacre na realidade. Então ele marca ali é um marco muito triste da história do cristianismo. E a Guerra dos 30 Anos, que depois também marca esse momento histórico. Com as perseguições religiosas, esses grupos começaram a migrar, a sair dos países para evitar um conflito maior, né? Olha só, a noite de São Bartolomeu foi em 1572. A Guerra dos 30 Anos foi entre 1618 e 1648. Nesse momento da Guerra dos 30 Anos, é que nós vamos assistir o maior número de protestantes saindo desses países, principalmente da Inglaterra e da França, tá? E é aí que esses protestantes vão viver nas 13 colônias, que hoje são os Estados Unidos. Parte também vai para o Canadá. Então, os Estados Unidos é o maior país protestante do continente americano. É o país que mais tem protestantes.
Lá tem batista, muitos presbiterianos, né? Depois até convido vocês a fazer uma pesquisa sobre a religião dos presidentes dos Estados Unidos, porque isso influencia, sabia? Na escolha deles, até isso. Lá nós temos o maior número de protestantes, né, desde a formação do Estado. Isso influenciou e muito também na formação dos Estados Unidos, né? Numa colônia de povoamento, que parte do território teve, parte, não foi todo o território, provoca uma diferença muito grande em alguns aspectos econômicos e políticos, porque o resto do continente pertencia à Espanha e o nosso território a Portugal. E Portugal e Espanha, o que fizeram? Adotaram a Companhia de Jesus. E a Companhia de Jesus é que vai catequizar o povo que aqui vivia, né, os indígenas, impondo, né, a religião católica a todos os grupos aqui. Vamos passar para o nosso próximo material aqui. E aí, a igreja? Como que a igreja reage a tudo isso, né? Bom, se eu penso que tudo aquilo, que as minhas práticas eram questionadas, eu paro e reavalio as minhas práticas. Então, o que eu vou poder mudar para poder continuar tendo a força que eu tenho? O interessante é que a igreja, ela não se preocupou muito em mudar aquilo que era mais questionado. Ela buscou estratégias para expandir o catolicismo e deter o avanço do ideal protestante dentro da Europa. Quando que isso acontece? A partir da formação do Concílio de Trento. Trento é uma cidade na Itália que eles fizeram uma reunião e nessa reunião, que durou dias, ficou decidido que seria proposta uma organização, né? E essa organização ganhou o nome de Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela cria o grupo religioso que nós chamamos de jesuítas. Então, vamos lembrar aqui. A reforma protestante, ela acontece no mesmo tempo que a expansão marítima. Então, nesse momento, a Europa começa a ter acesso a territórios dentro do continente africano que ela não conhecia. Porque antes da reforma protestante, na Idade Média, o europeu tinha contato com o norte da África. A partir do momento que ele começa a buscar novos caminhos para chegar às Índias, o europeu começa a ter contato com a África subsaariana, que é aquela abaixo do deserto do Saara. E aí, com a chegada às Índias, com o encontro do continente americano, o que a igreja pensa? Eu preciso expandir a fé nesses lugares. E aí o movimento jesuíta se potencializa. Quem eram os jesuítas? Eram padres que saíam da região que viviam para poder conquistar fiéis para a Igreja Católica. Aqui é que a história do catolicismo se encontra com a história do Brasil, porque foi de fundamental importância a influência do movimento jesuíta dentro do nosso território. Os jesuítas não só vieram para cá, como aprenderam a falar a língua do índio, catequizou e aculturou esse índio, trouxe a ideia de pecado, aquele olhar sobre o corpo, tudo que a gente já conversou lá atrás, é que começa a ser imposto. Então, a Portugal precisou e muito, e se uniu muito à igreja nesse período do início da nossa colonização, né? Fazendo com que o Brasil ali, o México hoje sejam aí os maiores países católicos. Apesar de que, em 2018, quando se comemorou os 500 anos da Reforma Protestante, a Super Interessante fez uma série de revistas sobre religiões, assim, eu gostei bastante. Em uma, ela disse o seguinte, que em nenhum lugar do mundo o ideal protestante cresce tanto quanto no Brasil. Nós temos aí
milhares de igrejas protestantes, né? Que erroneamente as pessoas só falam crentes, né? Nós temos vários grupos, e segundo a Super Interessante, em 2025, o número de católicos e de protestantes será igual. O Brasil vai perder o posto de um dos maiores países católicos, né? Já hoje eu acredito, não tenho certeza, que hoje já é o México, né? O México e o Brasil sempre tiveram aí o maior número de protestantes. Apareceu um negócio de vírus aqui na minha tela. Bom, o próximo ponto... tá. Reativa o Tribunal de Inquisição. A igreja estava sendo questionada pela dureza, pela forma com que perseguia as pessoas, e ela vai continuar com o Tribunal de Inquisição? Sim. Era um instrumento de controle da igreja. Era o instrumento que a igreja utilizava para controlar tudo aquilo que era reivindicado na sua estrutura, né? Principalmente na ciência. Então, infelizmente, na Espanha, principalmente na Espanha e em Portugal, nós vamos ver a Inquisição se arrastar até o final do século XVIII, início do século XIX. Né? Infelizmente, nós vamos assistir isso durante bom tempo. Perseguição a novas leituras. Allan Kardec, por exemplo, teve toda a sua obra do Livro dos Espíritos, quando chegou na Espanha, foi tudo queimado, né? Na época, por perseguição da igreja, né? Então, ele reativa o Tribunal de Inquisição. E o último ponto aqui, o Index. O que foi o Index? O Index, ele vem como resposta a movimentos que começaram na Idade Média, né? Lá na estrutura de Nicolau Copérnico e de Galileu Galilei, e aí na Idade Moderna vai se potencializar com outros cientistas que vão questionar a igreja, o que a igreja pregava, né? Então, como a igreja foi questionada em vários aspectos dentro da ciência, ela começa a usar uma lista de livros que, segundo a igreja, eram proibidos aos católicos. Por que eram proibidos aos católicos? Porque mostravam um novo olhar sobre aquilo que a igreja pregava. Entendeu? Então, nós vamos ver obras científicas, obras religiosas, construídas com um novo olhar, que vão ser perseguidas pela igreja. Outro tipo de obra algumas obras que impunham a moral, né? Obras que falavam, por exemplo, de traição entre marido e mulher, aquela questão toda. No Brasil, o Index rolou aí até o final do século XIX, iníciozinho ali do século XX, ainda tinha uma relação de livros que eles não queriam que os católicos tivessem acesso. Ok? Nós estamos chegando aqui na fase final do conteúdo, né? Temos aí alguns minutinhos ainda. Precisamos lembrar de algumas coisas no ponto de vista crítico dessa transição. Lá na Idade Média, a crítica era no teocentrismo, naquela força exacerbada que a igreja tinha sobre o cotidiano das pessoas, sobre a rotina das pessoas, sobre as relações. E aí nós vamos passar por uma reforma que busca um novo olhar, vai abrir os horizontes, vai trazer um novo olhar sobre a igreja. E dentro da reforma, poxa, são 500 anos. Em 500 anos, várias outras interpretações foram feitas. Não é interessante você saber que existe um livro que traz interpretações de vários grupos religiosos, né, dentro do movimento protestante? Só que alguns aspectos, infelizmente, se arrastam. Na nossa última aula, antes da pandemia, eu conversei com vocês sobre o momento que nós estávamos vivendo, não sei se vocês lembram, e eu falei assim, gente, é importante olhar para tudo isso de forma científica, né, concreta, valorizar a ciência, né? Por que eu falo muito isso?
Porque nós estamos num momento de fragilidade, nós estamos num momento de dor e nós estamos num momento de medo. O que é comum? Aparecer justificativas religiosas para uma coisa que é científica, né? E nós assistimos isso, infelizmente, né? Essa semana nós tivemos aí 2 casos, né? Um caso de um homem que estava vendendo uma água por R$500 para lavar a mão e acabar com corona, e um outro pastor muito conhecido que estava vendendo um grão de feijão para você plantar, comer esse feijão para não pegar o coronavírus. Então, a impressão que nos dá é que nesses 500 anos, alguma coisa foi arrastada, não é mesmo? Quando eu penso no momento que nós estamos falando, quem que eu tenho que ouvir? O que eu tenho que pensar? Vocês que têm acesso a todos os tipos de informação. Eu preciso ver o que os números me apontam e o que a ciência me diz. E ter fé que nós vamos superar esse momento, obviamente, seguindo as orientações. Não buscando soluções dentro de religião. Porque foi assim que a peste negra se espalhou pela Europa toda no século XIV. Foi por conta de alguns aspectos ligados a isso que a gripe espanhola, 100 anos atrás, matou tanta gente. Então, nós precisamos reavaliar o que estamos trazendo da Idade Média para o 2020, né? Nós estamos trazendo muitas coisas ainda. E com educação, conhecimento, sabedoria, sem bater boca, né? Sem mostrar, olha, não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente pode pensar e avaliar as coisas de outras formas, né? Porque, infelizmente, nem de onde deveria vir a solução, as coisas vêm da forma correta, né? Queridos, alguma dúvida? Vamos ligar as câmeras, por favor, para eu ver vocês. Tirar uma fotinha. Vamos lá? Ligando. Alguma dúvida aqui? Na verdade, é uma revisão, né? Porque esse conteúdo vocês conhecem muito bem. Reforma Protestante é um conteúdo quase que inesquecível, né? Eu adoro estudar religião, então eu não posso falar muito, porque eu gosto mesmo. Recapitulando aqui algumas coisas. Não estou te ouvindo, Isadora. Eu que não sou muito assim, chegada em história, eu lembrei tudo que eu já tinha estudado isso. É muito interessante, né, de estudar. E nos traz também um senso crítico muito importante para esse momento, né? E a gente estuda história para isso. Eu não gosto muito dessa ideia de que a gente só estuda para o Enem. A gente estuda também para avaliar, né? Olha só, nós temos aí um histórico tão grande de pestes e de doenças, né, de vários momentos da história, e infelizmente, às vezes, a gente arrasta umas coisas que precisam mudar. A gente está vivendo o século XXI, né? Ter fé na cura, a gente precisa ter fé na cura, mas vamos pensar cientificamente que isso vai chegar, e enquanto não chega, nós precisamos ter um comportamento correto, assim como a ciência manda. Eu brinco que eu só vou sair de casa, eu vi um meme e comecei a falar isso. Eu só vou começar a ter minha vida normal mesmo depois que o Átila falar lá no Instagram, vai, pode viver. Aí na hora que o Átila falar, eu vou. Vocês seguem o Átila? Segue? Não segue o Átila? Gente, o professor de biologia maravilhoso daquele. Eu não tenho Instagram. Ah, não. Vocês têm que seguir o Átila. O Átila é maravilhoso, gente. Na hora que o Átila falar no Instagram, vai viver, aí eu vou me jogar. Queridos, curtir a página do Cristo Rei no YouTube. Se a gente atingir 1000 seguidores lá, vai ter surpresa, hein? Vai ter surpresa. Então, manda a família todinha ir lá curtir, beleza? Tá acabando meu tempo aqui, Alex vai me cortar. Beijinho para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Tô com saudade. Beijinho.